e para também ouvirmos a sua santa e poderosa palavra. Desta feita nós vamos continuar nossa série de exposições no livro do profeta Malaquias. E hoje nós vamos cobrir os versículos 17 do capítulo de número 2 até o versículo 6 do capítulo de número 3. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, que livro! Que livro maravilhoso! Quanta coisa nós aprendemos, somos confrontados e confortados através do livro do profeta Malaquias. Você achou Malaquias capítulo de número 2, versículo 17, até o versículo de número 6 do capítulo de número 3, assim diz a palavra do Senhor. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e destes é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o Senhor, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a potassa ou o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deixe sua Bíblia aberta sobre o banco. Vamos orar a Deus nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui. Podermos te louvar, pois bem sabemos quem tu és. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. O Senhor Deus que nos amou, que nos chamou, que nos salvou. Pai, queremos neste momento poder ministrar a Tua palavra ao coração da Tua igreja, assim como tens ministrado ao meu coração. E que possamos, Senhor, sair daqui mais parecidos com Cristo. É o meu pedido em nome do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. A igreja pode tomar o seu assento. Logo no versículo de número 17, o texto ao qual nós lemos, Deus começa proferindo palavras duras contra o seu povo Israel. Deus disse o seguinte: olha, eu estou enfadado. Eu estou cansado do culto de vocês. Quando o povo de Israel subia para adorar, Deus olhava no relógio e não via a hora que aquele culto acabasse, porque Deus estava cansado com a adoração frívola, vazia que aquele povo estava lhe entregando. Então, como nós vimos aqui na sistemática do profeta Malaquias, aonde Deus fazia uma afirmação, o povo retrucava com uma pergunta, então Deus vinha e fazia a sua defesa. Novamente, no versículo número 17, o povo cinicamente retruca a Deus e diz: no que nós estamos te enfadando? Porque, note, meus irmãos, na percepção do povo, a sua vida de devoção era reta. As suas adorações eram aceitas diante de Deus. E o seu culto, o culto que eles prestavam, era um culto agradável. Para eles, para o povo de Israel,
era Deus quem estava falhando. Era Deus quem estava agindo de forma errada para com eles. Na sua ótica distorcida, eles diziam e enxergavam o seguinte: nós voltamos do exílio, nós reconstruímos o templo, nós reerguemos os muros, nós restabelecemos o culto ao Senhor. Nós fizemos muita coisa para esse Deus, mas Ele não tem retribuído. Ele não tem atentado para nós, Ele não está nem aí para nós. Eles julgavam que apesar dos seus esforços, faltava uma recompensa, um reconhecimento da parte de Deus. E por isso o povo continuava e seguia desiludido. A bem da verdade é que se nós formos, como nós temos visto, já se passavam décadas depois de décadas e o povo de Israel continuava enfrentando as mesmas dificuldades. As colheitas não prosperavam, eles eram afligidos pelas nações vizinhas e ainda tinham que pagar pesados impostos para o Império Persa. No entanto, até onde o povo poderia ver, aonde eles enxergavam com a sua visão distorcida, os judeus tinham feito a sua parte. E Deus era quem estava falhando, deixando de cumprir as suas promessas. Ao mesmo tempo que os judeus começam a questionar a Deus sobre estas situações, eles também começam a olhar para as nações ímpias e começam a perceber que estas nações estão prosperando. Aqueles que faziam o mal, aqueles que praticavam iniquidade, aqueles que eram ímpios estavam prosperando. E eles que serviam a Deus, que eram justos, estavam sofrendo. Então o povo de Israel começou a fazer alguns questionamentos. O povo de Israel começou a questionar: será que vale a pena servir este Deus? Será que faz alguma diferença servir a este Deus? Será que vale a pena lhe prestar culto, acordar cedo para orar? Estar nas quartas e domingos para lhe render culto? Será que isto tem alguma serventia? Será que isso é alguma vantagem eu fazer? E o povo andava tão cheio de razões, tão cheio de argumentações contra Deus, que eles ainda diziam isso, como nós lemos no versículo de número 17. Olha, aquele que faz o mal é abençoado. Então esse Deus deve ser um Deus injusto. Estavam acusando Deus de ser injusto, porque aqueles que praticavam o mal eram abençoados, e aqueles que faziam o bem, Deus não olhava para a sua situação. Eles ainda diziam o seguinte: já que é Deus que dá todas as coisas, já que Ele é o provedor de todas as coisas, então Deus deve amar o ímpio. Porque olha, eles são os que têm as melhores casas, fazem as melhores viagens, estudam nas melhores escolas, vestem as melhores roupas, comem as melhores comidas. E nós que somos justos, dizia o povo de Israel, somos aqueles que mais sofrem. E o povo ainda dizia: se de fato Deus é justo, então Ele tem que castigar o ímpio, tem que fazer ele sofrer. E nós, o Senhor tem que abençoar, o Senhor tem que honrar, tem que dar saúde, tem que dar uma vida farta e regalada. Para o povo de Israel, na sua visão distorcida, Deus ser justo era abençoar a eles e amaldiçoar as nações ímpias. E já que isto não estava acontecendo, o povo estava acusando Deus. O povo estava dizendo que havia algo de errado no caráter de Deus. O que Malaquias faz aqui, meus irmãos, neste pequeno verso de número 17, é nos apresentar algo que na teologia é chamado de teodiceia, que é o problema do mal. Mas não se preocupe em guardar esses termos, eu nem quero que você guarde isso. Eu quero que você entenda que a parte importante é que este aparente problema do mal, e eu digo aparente porque isso é um problema para nós que somos limitados, mas não é um problema para Deus. Este aparente problema é quando nós vemos muitas situações onde o ímpio prospera e o justo sofre. De maneira bem resumida e bem simples,
Este é o problema do mal. Este é o problema da Teodiceia. E esta é, por sinal, uma questão bastante antiga. Não é algo específico ou exclusivo dos dias de Malaquias, embora fosse algo bastante vivo nos dias do profeta. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que alguns homens piedosos, alguns homens sinceros, como Jeremias, Abacuque, Asaf e o próprio Jó, chegaram a pôr em dúvida a providência divina. Mas contudo, e aqui eu digo contudo, porque a diferença entre estes homens e o povo de Israel dos dias de Malaquias é que ao mesmo tempo em que eles argumentaram acerca da providência de Deus, eles também demonstraram manter a sua fé e confiança na justiça final de Deus. Jeremias vai escrever no capítulo de número 12 e versículo 1 as seguintes palavras: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Jeremias questiona a Deus justamente sobre isso, a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Mas um pouco mais adiante, nós vamos ver que o profeta Jeremias diz: mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me responderás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Mas se nós formos olhar o final do livro de Abacuque, nós vamos ver que o profeta revela que apesar das circunstâncias difíceis, a sua confiança e a sua alegria está em Deus, o Deus soberano e justo. O salmista Asaf, em todo o Salmo de número 73, ele vai nos falar justamente sobre isso, a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Em alguma parte do Salmo ele vai dizer que todas as manhãs ele era castigado e que de nada lhe aproveitava fazer o bem, pois enquanto isso os ímpios faziam o mal e prosperavam. Até que Asaf entra no templo do Senhor e ele enxerga e entende o fim daqueles que praticam o mal. Heber Campos Júnior vai dizer que o sofrimento do justo é temporário, mas o castigo dos ímpios é final. Agora, meus irmãos, de todas as vezes nas Sagradas Escrituras que Deus é questionado por essa questão da Teodiceia, a questão do problema do mal, a prosperidade do ímpio, o sofrimento do justo, de todas as vezes que Deus é questionado, talvez em Jó, fosse o momento que Deus poderia ter pego o seu servo, colocado sentado no seu colo e dizer: tá bom, meu servo, eu vou te explicar por que às vezes o ímpio prospera e o justo sofre. Nós sabemos que Jó era um homem justo, reto, sincero e temente a Deus. Nós sabemos que todos os dias Jó sacrificava por si mesmo e pelos seus filhos, temendo que eles pudessem ter pecado contra Deus. Jó, de fato, era um homem justo, mas de repente, num único dia, ele perdeu tudo. Deus poderia ter chamado Jó e disse: vem cá, Jó, eu vou te explicar este mistério. Mas ao invés de Deus explicar para Jó por que muitas vezes o justo sofre, Deus começa a fazer inúmeras perguntas para Jó, que vêm somente para provar que Jó era insignificante. Vem só para mostrar que quem é o homem para contender ou argumentar contra Deus. São perguntas que vêm para nos mostrar que Deus é grande e insondável em seus mistérios. Há algumas coisas, meus irmãos, que Deus não revela para nós nas suas Sagradas Escrituras. E esta é uma dessas situações. São situações são tão profundas, que na nossa pequenez, Deus não nos revela. E então nós somos simplesmente
levados a adorar este Deus, que é tão grande em seus desígnios e em seus mistérios. Assim como Paulo faz no final do capítulo de número 11 da sua carta aos Romanos, quando ele diz: ó, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. O que nós sabemos, meus irmãos, e podemos falar nessa noite, é que muitas vezes Deus prova o justo para o corrigir, para o ensinar e para prová-lo, para ver se o seu amor a Deus é um amor interesseiro, que ama a Deus pelo que Ele pode dar, ou se ama a Deus por quem Ele é. Por isso que muitas vezes Deus permite que o justo sofra. Infelizmente, muitos hoje em dia, induzidos por estas igrejas neopentecostais, acreditam que o favor de Deus se mede pelo tamanho das bênçãos e riquezas que Deus concede. Mas isso está totalmente errado. A falta de bênção material, o sofrimento, não nos mostra a falta do amor de Deus, mas nos mostra que Deus, em sua soberania, está tratando conosco segundo o seu poder e o seu conhecimento. E a forma que Ele trata comigo é diferente da forma que Ele trata com você. Ainda no versículo de número 17. Veja que o versículo de número 17, o povo fez duras acusações contra Deus. Primeiro, como nós vimos, acusou a Deus de permanecer passivo diante da maldade. Também o acusou de ser parcial e imoral. E agora, por fim, eles acusam a Deus de ser inativo, sem atitude e de ser omisso na história. E eles levantam a sua voz no final do versículo de número 17 para dizer: onde está o Deus do juízo? Talvez, meus irmãos, a resposta que o povo de Israel esperava, depois de tantos questionamentos, era que Deus viesse, desse um tapinha no ombro e dissesse: tá bem, meu povo, eu vou fazer justiça, eu vou punir o ímpio, eu vou abençoar vocês, eu vou mostrar para todas as nações que vale a pena me servir. No entanto, a partir do capítulo de número 3 e versículo 1, como nós lemos, não é bem essa a resposta de Deus. Deus responde mais ou menos assim: olha, eu de fato vou punir o ímpio e vou recompensar o justo. No entanto, é o seguinte: eu vou começar punindo o ímpio de dentro do meu povo. Para mostrar que eu sou justo, eu vou começar o meu juízo por vocês. Deus diz mais ou menos assim: vamos deixar essa questão do ímpio, das nações pagãs de lado por um tempo. E agora eu vou tratar com vocês. E eu adianto uma coisa: não vai ser fácil. Veja o que diz o capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O povo questionou a Deus no final do versículo 17: onde está o Deus de justiça? Então Deus responde no versículo 1 do capítulo 3: olha, eu estou aqui, olhem para mim, eu mesmo irei até vocês. Mas tem uma coisa: antes eu vou enviar o meu mensageiro. Deus prometeu que Ele mesmo estaria no meio do seu povo. E como numa visita real, como quando os reis iam visitar certas localidades, eles enviavam um mensageiro, como numa visita real, Deus também envia o seu mensageiro para preparar o caminho, para limpar as estradas, remover os obstáculos e preparar o coração do povo para a chegada do rei. Pela luz do Novo Testamento,
Nós sabemos que este mensageiro, a quem o Senhor diz, 400 anos antes de aparecer, profetizado aqui por Malaquias, é João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Mateus, Marcos e Lucas nos dizem, nos revelam que João Batista é aquele que veio no espírito de Elias, conforme predito em Malaquias. Veja que ambos, tanto Elias e João Batista, se assemelharam no ministério que desempenharam, até nas roupas que usaram, na mensagem que pregaram, no contexto de apostasia e opressão que viveram, e no poder e na força do Espírito que os impulsionou. João Batista veio com uma missão, e ele veio anunciar: o rei está chegando. E como que se prepara para a chegada desse rei? João Batista diz, é com arrependimento. Sim, é necessário o arrependimento, porque este rei que estava vindo, ele viria com poder, e ele batizaria com o Espírito Santo todos aqueles que o aceitassem, mas batizaria com fogo todos aqueles que o rejeitassem, todos aqueles que estavam no meio do seu povo, e não queriam se sujeitar a ele. Então, ainda no versículo 1, Malaquias nos diz o seguinte, que de repente, o Senhor, aqui descrito como mensageiro da aliança, virá ao seu templo. O fato de Malaquias dizer que é de repente, é um mau sinal, porque geralmente essa situação ela está associada a uma calamidade que pega a todos de surpresa. Note, ainda no versículo 1, que o povo de Israel, meus irmãos, desejava, cobrava de Deus o cumprimento da sua aliança feita desde Abraão. Eles pediam o cumprimento da promessa do Messias, porque talvez eles esperavam um Messias político, guerreiro, um libertador, que fosse libertá-los da opressão das nações vizinhas. Então Deus responde e diz, vocês clamam pela aliança? Vocês pedem pela aliança? Então eu farei o seguinte, eu vou enviar o anjo da aliança. Ele é Senhor, Ele é Deus, e Ele é o fiel cumprimento da minha aliança. Mas tem uma coisa, disse Deus, quando Ele chegar, não vai ser bem como vocês estão imaginando, porque na verdade, Ele vai para separar do meio do meu povo, aqueles que me são fiéis, daqueles que não são fiéis. Ele vem para julgar, Ele vem para punir aqueles que são ímpios do meio do meu povo. Veja, meus irmãos, que a resposta de Deus ao povo, acerca do cumprimento da sua aliança, aponta para Jesus. Na verdade, tudo aponta para Cristo. A lei aponta para Cristo. Os profetas apontam para Cristo. Os sacrifícios apontam para Cristo. A aliança aponta para Cristo. Porque Jesus veio firmar uma nova aliança no seu sangue. Não uma aliança passageira. Não uma aliança temporária, nem tampouco uma aliança imperfeita, mas uma aliança feita no sangue de Jesus, que é eterna, imutável e completa. Aleluia. Acompanha comigo o versículo de número 2, 3 e 4. Diz assim, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Como nós vimos lá no versículo 17 do capítulo de número 2, o povo estava clamando, aonde está o Deus de juízo? Nós queremos que o Deus de juízo venha.
Porque talvez, como eu disse, eles esperavam que Deus viesse para premiá-los, para recompensá-los, para alçá-los nas mais altas glórias terrenas. Ou talvez ainda pensassem que esse Messias viria como um guerreiro, um libertador, alguém que viria com um braço forte para libertá-los da opressão das nações inimigas. No entanto, o que Deus responde? Havia a expectativa do povo e havia a realidade da resposta de Deus. Deus diz: eu vou ao meio do meu povo, mas eu vou começar mostrando a minha justiça pela minha nação. Vocês me acusam de ser imparcial, passivo e imoral, mas eu vou mostrar que eu não sou nada disso, porque eu vou começar julgando vocês, porque vocês estão desviados dos meus caminhos. O Senhor viria para os purificar. E a partir do versículo 2 aqui, a pergunta deixa de ser aquela pergunta cínica do povo, no 2:17, aonde está o Deus de juízo? E passa a ser a pergunta que Deus faz ao povo: quando eu for, quem vai resistir à minha presença? Quando eu for ao meio do povo, quem resistirá? Thomas More diz que muitos esperavam a vinda de Jesus, mas quando ele chegou, sua vinda foi uma esmagadora manifestação da ira. O dia do Senhor é anunciado como um dia terrível, da qual ninguém poderia suportar. Amós diz que o dia do Senhor é um dia de trevas e não de luz. Deus viria, mas a pergunta é: quem poderia suportar o dia da sua vinda? E esta pergunta ela é feita porque quando Cristo vem, nós vemos a figura aqui no livro do profeta Malaquias. Cristo viria para exercer o trabalho no seu povo de ourives e lavandeiro. Sim, Jesus Cristo viria com esta missão do ourives e do lavandeiro para purificar, para santificar o seu povo. O propósito do fogo do ourives é purificar, não é destruir. O fogo destrói as impurezas, mas ele é um processo doloroso, no entanto, necessário. O fogo do ourives purifica internamente, e o sabão ou a potassa do lavandeiro purifica externamente. Esta era a vinda do Messias, ele viria para purificar o seu povo. E o Senhor nos diz aqui através de Malaquias, que ele iria começar a sua purificação pelos líderes, pelos sacerdotes, para que de novo os sacerdotes pudessem ofertar a Deus um culto agradável. Porque como nós vimos nas outras exposições, o sacerdócio estava corrompido e estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então Jesus veio para purificar as suas lideranças. E se as lideranças estivessem purificadas, como que por um reflexo, um espelho, também o povo seria restaurado, teria o seu caráter transformado. E as ofertas e os ofertantes, mais uma vez, passariam a ser aceitos diante de Deus. Hernandes Dias Lopes vai dizer que o propósito de Deus é restaurar o adorador e a oferta. A vida de piedade precede o culto. Primeiro Deus aceita a vida, depois a oferta. Nossa vida precisa ser íntegra para que nossa oferta seja aceitável. Eu vou ler de novo. O propósito de Deus é restaurar o adorador e a oferta. A vida de piedade precede o culto. Ou seja, a nossa vida na presença do Senhor, andando de forma reta, sincera e íntegra, deve acontecer antes de virmos cultuar a Deus. Primeiro Deus aceita a vida, depois a oferta, diz Hernandes.
Nossa vida precisa ser íntegra para que nossa oferta seja agradável. Meus irmãos, nós não podemos cultuar a Deus de qualquer forma, porque Cristo diz que o nosso culto, a nossa adoração, ela será em espírito, mas Ele também diz que ela será em verdade. Talvez você está aí no banco e você se pergunte, mas quando então que Jesus, na sua primeira vinda, quando que ele se assentou como ourives e como lavandeiro para purificar o seu povo? Talvez você vai dizer, eu não lembro de ter lido isso nos evangelhos. Eu até li que Jesus lavou os pés, mas que ele trabalhou como ourives e como lavandeiro para purificar o seu povo, eu não lembro de ter lido. Bem, meus irmãos, a verdade é que isto aconteceu na cruz do Calvário. Porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tem mais poder do que o fogo do ourives, e tem mais poder do que a potássia e o sabão do lavandeiro para purificar os nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados eram vermelhos como a escarlate e rubros como a púrpura. Nós havíamos ofendido a santidade de Deus e estávamos condenados eternamente. Mas a boa notícia é que Jesus veio para purificar o seu povo. Jesus veio, morreu na cruz, e hoje pelo seu sangue nós somos purificados, de maneira que hoje eu e você podemos, como sacerdotes do Senhor, adentrar a presença de Deus, mediante o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, e prestar a Deus um culto que lhe agrade. Quando Cristo veio, Ele veio para fazer uma obra completa. Cristo veio para fazer uma obra por nós e uma obra em nós. Como nós vimos no Calvário, o Senhor Jesus fez uma obra por nós. Ele derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança. Uma obra que nós jamais poderíamos ter feito, um preço que nós jamais teríamos condições de pagar. Nós fomos em Cristo justificados, e isto foi feito de uma forma única e soberana por Deus. Mas há uma obra que Ele faz em nós, sim, nesse exato momento, enquanto você está aí sentado me ouvindo, há uma obra que Cristo faz, mediante o seu Espírito Santo em nós, que é nos purificar, nos santificar, nos preparar para a sua vinda. Sabe, meus irmãos, aquelas placas que a gente vê em construção, em estradas, quando tem alguém fazendo manutenção nas estradas, ou em construção de edifícios, aquelas placas que dizem assim, ó, cuidado, estamos em obras, homens trabalhando. Nós como cristãos, é como se nós carregássemos uma placa dessa, invisível. Mas é como se nós carregássemos uma placa dessa, que estaria escrito algo mais ou menos assim, eu estou em obras, o Espírito Santo está trabalhando em mim. Aleluia. O Espírito Santo trabalha todos os dias para nos tornar mais parecidos com Cristo. E sabe por que esse processo é doloroso? Porque para que eu me pareça mais com Cristo, a cada dia o meu eu deve morrer. Para que eu me pareça cada vez mais com Cristo, a cada dia o meu eu tem que morrer. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, quanto mais quente o fogo, mais puro o ouro. Quanto mais branca a roupa, mais intenso o uso da potássia, do sabão do lavandeiro. Muitas vezes estamos sofrendo, passando por momentos difíceis. Talvez não entendemos o agir de Deus, mas é o Senhor nos purificando. É o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, podando algumas arestas, podando algumas coisas que estão fora do lugar, colocando a gente no eixo, para que possamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Louvado seja Deus, meu irmão, porque Ele é fiel, sim, aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la, custe o que custar, doa o que doer.
Aleluia. Versículo número 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. A vinda do Senhor, meus irmãos, será para alguns como um refino, mas para outros será juízo. O Senhor diz que Ele será testemunha, Ele é testemunha e também há de ser juiz na sessão de julgamento, que irá condenar aqueles que recusaram ser corrigidos, daqueles que recusaram ao Senhor. Naquele dia serão condenados. Agora, se nós atentarmos ao versículo de número 5, nós vamos ver que Deus está levantando juízo contra algumas classes de pessoas. Mas nenhuma destas pessoas a qual Deus levanta juízo estavam fora do seu povo. Ele direciona essa palavra ao seu povo, a nação de Israel. Sim, nós vimos que Deus aqui se levanta contra os feiticeiros. Israel, meu irmão, sempre enfrentou um problema sério com práticas de feitiçaria e ocultismo. E a porta de entrada para isso eram os casamentos mistos. Por isso que nós vimos que o Senhor, de forma tão dura, no capítulo de número 2 de Malaquias, adverte contra esse tipo de situação. O problema é que hoje, em dia, em muitas igrejas, o que nós vemos aí são práticas ocultistas. Em muitas denominações que se dizem evangélicas, o que nós vemos são rituais e práticas que não agradam a Deus, que não fazem parte do culto que agrada a Deus. E o pior de tudo, e o que mais me entristece, é que nós vemos pessoas que preferem esse tipo de coisa, esse tipo de ocultismo dentro das igrejas, do que a exposição da verdadeira palavra de Deus. Deus se levanta também contra os adúlteros no versículo de número 5. Isso porque como nós vimos na última exposição, o povo, os homens estavam abandonando as suas mulheres para se casarem com mulheres pagãs. As famílias estavam sendo destruídas. Isso não é um cenário muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje. A família, conforme foi idealizada por Deus, sendo destruída. E famílias destruídas geram igrejas fracas. Nós vemos por aí divórcio. Nós vemos a banalização do sexo, o homossexualismo, a imoralidade sexual sendo taxada como coisas normais. E a mídia, essa mídia podre, corrompida e falida, tem contribuído para disseminar esse tipo de ideologia. Mas o que mais me entristece é o que em muitos lugares, o que nós vemos são igrejas apáticas, caladas e inertes, que não levantam a sua voz para bradar contra estas coisas. Deus ainda fala contra os que juram falsamente. Muitos estavam quebrando seus votos com Deus, seus votos com o cônjuge, seus votos com o próximo. A Bíblia nos adverte que aquele que mente não herdará o reino de Deus e a vida eterna. O nosso falar, como nós aprendemos lá no Sermão do Monte, deve ser sim, sim e não, não. A nossa palavra deve ser fiel, digna de aceitação, de credibilidade. Os nossos votos devem ser sinceros e as nossas palavras sempre devem ser verdadeiras. Por fim, Deus se levanta contra aqueles que defraudam o salário do trabalhador, oprimem o órfão, a viúva e o necessitado. Isso porque Deus sempre foi o defensor daqueles que não têm voz, daqueles que são necessitados e dependem única e exclusivamente dele. Deus viria para julgar aqueles que oprimem o necessitado. Note que aqueles que acusavam a Deus, lá no versículo 17, são aqueles que agora estão sentados no banco dos réus.
Deus viria para revelar a sua justiça e começaria pelo seu povo, pela casa de Israel. Jesus viria para fazer a diferença entre o justo e o ímpio, mas também viria para justificar e restaurar e purificar o seu povo. E a pergunta é, por que Deus se daria a este trabalho? Por que Deus se daria a este trabalho de descer, estar entre o povo para que pudesse trabalhar na sua restauração, na sua edificação? Por que Deus se dá a este trabalho? E a resposta está no versículo de número 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Meus irmãos, Deus poderia ter destruído o povo de Israel que vivia nos tempos de Malaquias. O povo estava desviado de Deus. O povo não estava cultuando a Deus como deveria. O povo estava introduzindo várias práticas pagãs no seu meio. E ainda estavam acusando Deus injustamente. Deus poderia ter destruído esse povo. Mas ao invés de destruir, Deus vem e reafirma o seu compromisso com o seu povo, em manter a sua aliança, em os purificar e os renovar. Por Deus não mudar, como diz o versículo 6, é que Ele vem para tratar e consertar o seu povo, e não para destruir. Meus irmãos, Deus não é alguém temperamental, que um dia acorda de bem com a vida, e no outro dia acorda querendo matar alguém. É por isso que eu e você podemos nos aproximar deste Deus maravilhoso, porque Ele não muda. Nós não servimos, meus irmãos, a um Deus que muda o seu comportamento conforme nós o agradamos ou o desagradamos. Deus não nos dá mais do seu amor quando nós viemos no culto, quando nós louvamos, quando nós oramos, quando nós evangelizamos. E Deus também não retira de nós o seu amor quando nós deixamos de falar dele para alguém, ou quando a gente inventa qualquer desculpa esfarrapada do porquê não vir para a igreja. Tudo isso, meu irmão, é porque Deus não muda. Não há sombra de variação no nosso Deus. Ele escolheu para si um povo desde a eternidade passada, e por Ele não mudar, é que Ele mesmo assegura a sua aliança conosco, firmada através do sangue de Jesus. Porque Deus não muda, meus irmãos. Ele mantém o propósito de ter você na eternidade ao lado dele, puro e perfeito. É por Ele não mudar que Ele tolera muitas vezes a nossa implicância e a nossa desobediência. Ele vai terminar em nós a boa obra que Ele começou. Aleluia. Eu quero finalizar com 3 aplicações aos nossos corações. Primeiro, somente mediante o sangue de Jesus é que o culto é agradável a Deus. Jesus é a resposta para um culto distorcido. Ele é aquele que purifica, que regenera e que transforma. Deus só aceita o culto daquele que foi regenerado pelo sangue do Cordeiro, daquele que foi transformado, daquele que teve a experiência do novo nascimento. Somente assim poderemos cultuar a Deus de forma a agradá-lo. Além do mais, meus irmãos, Cristo é o nosso sumo sacerdote, e somente mediante Ele é que nós podemos nos achegar a Deus. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Cristo. Não há santos, não há apóstolos, não há pastores, não há profetas, não há objetos ungidos que nos façam ter mais favor da parte de Deus. Somente Cristo, que eu e você
possamos fazer coro junto aos reformadores e falarmos e clamarmos solos Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Aleluia. Segunda coisa, Deus busca um culto que lhe seja agradável. É por isso que eu disse que não dá para cultuar a Deus de qualquer jeito. Porque Deus busca um culto que lhe seja agradável. Veja, meu irmão, todo o empenho de Deus para que o povo pudesse de novo lhe trazer uma oferta que fosse agradável. Ele mesmo desceu e habitou no seu povo, e ele veio para resolver o problema. Tudo isso, meus irmãos, é porque Deus busca quem lhe adore, por quem ele é, e não por aquilo que ele pode dar. Terceira aplicação, e aqui eu vou encerrando. Vale a pena cultuar a Deus. O povo de Israel estava questionando se valia mesmo a pena servir a Deus. Porque eles estavam vendo que o ímpio prosperava e o justo sofria. E a resposta que eu dou para você essa noite, sim, vale a pena servir a Deus. O sofrimento tem o único propósito de nos aperfeiçoar. Mesmo com as dificuldades, vale a pena buscar a Deus por quem Ele é. A salvação que Ele nos deu é maior do que qualquer outra coisa que Ele pudesse nos conceder. Aleluia. A questão, meu irmão, é que ainda que hoje o ímpio prospere e o justo sofra, Deus reservou um dia em que esta situação será resolvida de uma vez por todas. E aqueles que são do Senhor serão recompensados. Devemos, eu e você, aguardar ansiosos por aquele grande dia em que poderemos cultuar a Deus com toda a liberdade, livres deste corpo de morte e de pecado, revestidos de uma nova natureza perfeita. Nós poderemos cultuar a Deus pela eternidade. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Deus, te louvamos. Bendizemos o teu nome, pela aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Pelo preço que foi pago, da qual nós nunca, jamais poderíamos pagar. Deus, te louvamos, porque és soberano. E sabes como agir, sabes como trabalhar na vida de cada um dos teus filhos, para que nenhum dos que são teus se percam. Bem sabemos que a boa obra que em nós começaste, hás de terminar. E aqui, Senhor, junto com esta igreja, num coro, nós falamos e declaramos que vale a pena te servir, vale a pena ser fiel, vale a pena estar aqui, Senhor, para te bendizer e te engrandecer.